Receba, Jesus, a nossa adoração. Receba, Jesus, o nosso fôlego. Receba, Jesus,
Jesus, a nossa vida, o que nós pedimos a Ti, Jesus. Nós buscamos mais em Ti, nós queremos mais em Ti, Espírito Santo. Vem com o Teu poder, meu Pai, essa noite, e toque nos nossos corações, Senhor. Nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, porque o Senhor está aqui, Jesus. Oh, Jesus, receba a nossa adoração, Senhor. Glorificaremos a Ti, Senhor. O Senhor tem a última palavra, Jesus, sobre todas as coisas e também nas nossas vidas. Nós queremos glorificar o Senhor. Nós precisamos do Senhor hoje, tanto quanto no primeiro dia. Por isso nós cantamos, nós exaltamos a Ti, Jesus. Receba a nossa adoração. Ao estar sentado no trono, e ao poder, e ao poder, seja o
Jesus, a nossa adoração. Receba, Jesus, a nossa oração nessa noite, Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti o nosso coração, queremos colocar diante do Senhor aquilo que está em nossas vidas, aquilo que está em nossa mente. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós exaltamos o Senhor, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é digno de honra, é digno de glória. Jesus, nós queremos Te exaltar e agradecer o Teu nome. Vem com o Teu poder, meu Pai, sobre nós nessa noite. Nós estamos aqui, Jesus, para Te louvar. O culto é nosso para o Senhor. Então receba, Jesus, toda a honra, toda a glória. Nós declaramos que nós não conseguimos viver sem o Senhor. O Senhor é o Deus da nossa vida, a razão do nosso viver. Nos ensina a Te adorar, Jesus. Nos ensina a adorar o Senhor, a glorificar o Senhor. E nós sabemos que a adoração que o Senhor quer, ela é um espírito quebrantado, é Te adorar em espírito e em verdade. É isso que nós pedimos ao Senhor, que o Senhor esteja conosco, Pai, em nome de Jesus, porque são muitas as dificuldades que talvez esse meu irmão enfrenta, essa minha irmã enfrenta. Nós estamos aqui com o coração aberto, talvez ela entrou com o coração destruído, talvez entrou com o coração abatido, mas o nosso coração ainda está aberto para o Senhor, porque o Senhor tem a chave do nosso coração e nós entregamos a Ti toda a nossa ansiedade, Jesus. Nós entregamos ao Senhor, meu Deus, todas as nossas preocupações, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então vem ajudar esse meu irmão, essa minha irmã, em nome de Jesus, a continuar em Tua presença, Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda para continuar a caminhar, e que o Senhor venha estar conosco, Jesus, mais uma vez, em nome de Jesus. É o que nós pedimos a Ti, Senhor, e Te glorificamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós também iremos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Se você trouxe algo para a casa do Senhor, ajude. Se você não trouxe nada, fique em paz. Deus conhece as suas condições, o seu coração. Eu tenho certeza que Ele pode te abençoar também, em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos, os irmãos, se quiserem, podem ajudar a casa do Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder.
ainda mais aos nossos corações. Então eu gostaria de convidar o pastor Marcelo, que irá ser o pregador dessa noite. Convido também o pastor para fazer oração dele. Estamos de pé, nós vamos orar pelo pregador dessa noite, pastor Marcelo. Pode ser, queridos. Vamos orar? Deus possa falar conosco nesta noite, através da vida do pastor Marcelo mais uma vez, amém? Querido Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem falado conosco nos louvores que têm sido entoados nesta noite. Agora queremos ouvir a Tua voz, Senhor, através da pregação e da exposição da Tua palavra. Ministra ao nosso coração, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte. Fala ao coração dos nossos irmãos que aqui estão, ó Pai, e daqueles que nos acompanham através desta live. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar em cada vida o Teu querer e a Tua vontade. Assim te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Tua palavra é o pão que sacia a fome da nossa alma. Nos alimenta nesta noite, Senhor. É o nosso pedido em o nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Louvo a Deus por mais esta oportunidade que temos de juntos nós, além de louvá-lo, além de honrá-lo com as nossas vidas, também para nós é um privilégio juntos compartilharmos as Sagradas Escrituras. Mando aqui também a saudação aos nossos irmãos e amigos que nos acompanham através dessa live. Que Deus possa abençoá-los ricamente através da sua bendita palavra. Eu convido a todos para que abram suas Bíblias na Epístola Universal de Tiago, capítulo de número 1, e eu quero ler aqui do versículo de número 8 até o versículo de número, versículo de número 2 até o versículo de número 8, para a nossa meditação nesta noite. Epístola de Tiago, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 2, que nos diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Bendito Deus, nós mais uma vez te honramos, te glorificamos e estamos aqui, Senhor, sedentos para ouvir a tua voz. Já temos ouvido o Senhor falar através dos louvores que foram entoados a ti. E neste momento nós agora queremos ouvi-la através da tua palavra que aqui será ministrada. Que o Senhor possa falar conosco, preparando os nossos corações, e que o teu Espírito nos dê um entendimento para que possamos compreender as sagradas letras. Ajuda-nos em nosso entendimento curto, pequeno, que o Senhor possa iluminar os nossos corações e que nós possamos nesta noite absorver a tua vontade à luz das Sagradas Escrituras.
fale com aquele que nos acompanham, fale com aqueles que estão nos assistindo através desta live, que a tua palavra também possa alcançá-los nesta noite. É o que eu te peço, no nome de Jesus, e já te agradeço. O apóstolo Tiago, ele nos traz algumas orientações, e orientações muito boas. Eu digo isso porque são orientações que servem para todas as áreas da vida. Tiago, ele vem procurando fazer uma associação direta da fé, mas não simplesmente através do intelecto. Mas Tiago, ele procura agora unir a fé com as obras, com as ações. Então, para o apóstolo Tiago, e isso fica bem evidente em sua epístola, para Tiago só há uma maneira de nós demonstrarmos a nossa fé. E essa maneira é através das nossas ações, através das nossas obras, através das nossas atitudes. E através disso é que qualquer outra pessoa poderá enxergar em nós se de fato há o fruto do evangelho genuíno de Jesus. E como Tiago, ele vem nos dando várias dicas, várias instruções acerca de fé e prática, quando eu olho para os versículos que nós acabamos de ler, eu percebo aqui em Tiago instruções muito boas para que nós possamos levar para o nosso dia a dia. Por que eu digo isso? Porque nós estamos, ora imaginamos estar saindo de uma pandemia e logo em seguida parece que estamos nos aproximando de uma nova pandemia. E como se não bastasse como se não bastasse o próprio Covid-19 e suas mutações, que agora são várias, nós agora também temos um surto de gripe que também está complicando a vida de muita gente. Então nós ainda podemos dizer assim, nos encontramos em meio ainda a uma pandemia. E agora não é apenas do Covid-19. Estamos aproximando de um final de ano, um ano muito trabalhoso, um ano repleto de dificuldades, um ano que sugou muito de todos nós, em todos os sentidos, mas o ano ainda não acabou. A vida ainda não acabou. Então, o ano continua, a vida continua, o ministério continua, a igreja continua. Em meio às pandemias e suas mutações, tudo continua. E se tudo continua, então as palavras que nós acabamos de ler aqui na epístola de Tiago, elas permanecem vivas para os nossos dias. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui algumas coisas acerca daquilo que Tiago nos trouxe de instruções para que nós pudéssemos de alguma maneira obter sabedoria nas provações. Porque passar por provações, todos nós passamos. Lidar com dificuldades, todos nós lidamos. Mas a questão é como obter sabedoria de Deus para suportar uma traição de uma pessoa que amamos. Como obter de Deus sabedoria para suportarmos, por exemplo, as provocações que os ímpios podem fazer? Como que nós podemos alcançar esta sabedoria em Deus? Nós sabemos que a sabedoria vem de Deus. Nós sabemos que o conhecimento que nós temos, ele vem de Deus. Nós sabemos que Deus, ele está pronto para fortalecer os seus filhos, as suas filhas. Deus, ele está pronto para fortalecer a sua igreja, a suportar as dificuldades que a vida em Cristo nos traz. Nós sabemos, mediante as Escrituras, que Deus está pronto para nos ajudar. Porém,
como homens que somos, as nossas provações, muitas vezes, elas nos deixam sem compreender o porquê de tantas lutas nessa vida. Nós não conseguimos explicar o porquê de tantas dificuldades. Nós não conseguimos explicar o porquê nós saímos de um momento escuro e que quando chegamos no dia claro, a impressão que dá é que aquele dia ele é mais curto e novamente estamos em um novo dia escuro novamente. Então nós não conseguimos explicar, não conseguimos entender o porquê dessas situações complicadas na vida, o porquê de tantas lutas, o porquê de tantas dificuldades. Mas mediante as Escrituras nós percebemos que em Deus nós conseguimos encontrar forças para superá-las. Em Deus nós conseguimos encontrar forças para aguentá-las. Em Deus nós temos condições de buscar conhecimento, sabedoria, para entender essas circunstâncias da vida. E é isso que o texto vem tentando deixar bem claro para os seus leitores. O texto de Tiago, ele nos traz importantes orientações para os momentos mais difíceis da vida, para as dificuldades que nós atravessamos. Aqui nós encontramos conselhos bons. Aqui nós vamos perceber que Deus, ele dá sabedoria a quem pede com fé. Aqueles que têm fé podem pedir sabedoria. E nós devemos pedir esta sabedoria a Deus. Nós devemos buscar esta sabedoria em Deus. Com qual finalidade? Para que possamos enfrentar as dificuldades da vida. Não é que o próximo ano que se aproxima, que está se avizinhando, ele vai trazer coisas boas, não apenas, mas ele também vai trazer as suas dificuldades, ele também vai trazer as suas tentações, ele também vai vir carregado de problemas, dos quais nós não teremos como fugir. Então, apenas seguindo os conselhos que Tiago nos dá aqui, é que nós podemos em Deus alcançar a sabedoria necessária para entender as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas tribulações. Sendo assim, em primeiro lugar, devemos pedir sabedoria para enfrentar as provações da vida, porque as provações exigem sabedoria para compreendê-las. Devemos pedir sabedoria para enfrentar as provações da vida, porque as provações exigem sabedoria para compreendê-las. Nós precisamos buscar isso em Deus. Quando é que as provações exigem sabedoria? Quando é que as dificuldades, elas vão exigir de nós sabedoria? Quando as tristezas, por causa das nossas lutas, querem interpretar as situações difíceis que passamos. Quando as nossas tristezas, elas tentam interpretar as nossas dificuldades, é momento de nós buscarmos sabedoria em Deus. Não é à toa que Tiago vai deixando isso muito claro no versículo 2 que nós acabamos de ler. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Vocês precisam considerar isso um motivo de alegria. E lá no versículo 5, logo no início, ele coloca bem assim: se, porém, se houver uma necessidade extrema de se obter em Deus conhecimento, sabedoria para enfrentar um momento difícil, busque-a.
Busque sabedoria em Deus para interpretar o seu momento difícil. Não deixe que a tristeza venha interpretar essa situação. Porque todas as vezes que nós deixamos as nossas tristezas interpretar o que nós passamos, os nossos momentos, as tribulações que nós estamos enfrentando, sempre essa interpretação irá nos levar um pouco mais distante de Deus. Nós sempre estaremos com o pé atrás no que tange a vontade de Deus. Porque não é à luz da Bíblia que eu estou interpretando o meu momento. Eu estou interpretando o meu momento através das minhas emoções. E é isso que Tiago vem deixando bem claro: não façam isso. Se você não encontra em si sabedoria para interpretar o seu momento, busque em Deus. Busque em Deus. Não deixe que a interpretação através das suas emoções, dos seus sentimentos, venha ditar a maneira como você vai enxergar a situação. Porque a maneira que você está sendo conduzido a enxergar isso é completamente diferente daquilo que Deus, de fato, está fazendo. E nós devemos buscar isso em Deus. Devemos nos alegrar nas provações. Entendam, devemos nos alegrar nas provações, e não por causa delas. Há uma diferença. Eu não me alegro pelas provações, porque se fosse para mim escolher, é lógico que eu gostaria de uma vida sem tribulações, uma vida sem dificuldades, uma vida sem lutas. Eu tenho certeza que todos que aqui estão gostariam de uma vida mais suave, uma vida mais fácil, uma vida que nos desse motivos, sem irmos muito longe, para nós agradecermos constantemente a Deus. Então Tiago, ele vem mostrando que esse é um desejo nosso, todos nós queremos, mas que é impossível alcançá-lo. Nenhum ser humano tem uma vida isenta de problemas. Nenhum ser humano tem uma vida isenta de dificuldades. Nenhum ser humano passa por essa vida sem provações e limitações. Então Tiago, ele vem dizendo aqui que nós podemos ter por motivo de grande alegria o fato de nós estarmos passando por alguma dificuldade, mas não é uma alegria pela dificuldade. É uma alegria em meio à dificuldade, em saber que em Deus há sabedoria para que nós possamos entender o momento. Porque a partir do momento que eu consigo compreender o porquê que eu estou passando por essa dificuldade, é óbvio que eu terei razões para agradecer a Deus, para me alegrar, como diz Tiago, o apóstolo, e jamais eu irei murmurar, duvidar da soberania e da vontade de Deus. Então Tiago, ele vem buscando chamar a atenção dos seus leitores para essa situação. Não deixe que a sua emoção venha interpretar os seus momentos. Não permita que a tristeza do seu coração venha interpretar um esboço que está sendo feito, construído por Deus. Não se alegre pela dificuldade, mas se alegre em estar no meio dela, porque as dificuldades nós não conseguiremos evitá-las. É como um escultor, que para que ele possa terminar e apresentar uma grande escultura, ele passa momentos árduos, trabalhando, errando, desmanchando, refazendo, construindo, e tudo isso ele usa as mãos. Ao término de cada escultura, com toda certeza, suas mãos estão calejadas, doloridas. Mas sabe qual é o prazer do escultor?
é quando ele olha o resultado final. Não é o trabalho, não é o pôr a mão na massa, não é modelar o desenho, é o resultado final. Eu me alegro pelo resultado final. É isso que Tiago vem dizendo aqui no versículo 2. Tenha por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não é por tê-las, é por passar. Porque enquanto você está passando por essas tribulações, por essas provações, Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em mim. E é esse o motivo que Tiago vem nos trazendo nas entrelinhas, que nos leva a nos alegrar. É saber que Deus utiliza dessas situações que nós muitas das vezes não gostaríamos e não desejamos, mas para nos transformar em pessoas melhores. Deixar-nos mais parecidos com Jesus. E é isso que nós precisamos ter em mente. Peça a Deus sabedoria para que você possa entender os momentos difíceis da sua família. Em meio a essa pandemia, o que nós mais presenciamos, infelizmente, além dos óbitos, foi o número de divórcios. Quantos casais que aparentemente viviam bem, mas quando a pandemia os prendeu em 4 paredes, eles se tornaram insuportáveis. Tribulações, dificuldades, momentos difíceis na família, tudo isso acaba nos entristecendo. Tudo isso nos traz um desânimo. Quantos de nós não gostaríamos que pessoas das nossas famílias não estivessem aqui? Quantos de nós não gostaríamos até que pessoas que nós perdemos por alguma enfermidade, por alguma dificuldade? Quantos de nós já oramos pedindo soluções para Deus e muitas das vezes nós não obtivemos resposta das nossas orações? E muitas das vezes isso nos entristece. Mas quando nós olhamos para as palavras de Tiago, eu percebo que ele vem nos orientando também a não deixarmos que o desânimo seja o intérprete das nossas tribulações. Não é apenas a tristeza, é o desânimo também. Porque quando nós passamos dificuldades em cima de dificuldades, bate uma tristeza, mas ela é seguida por um desânimo. Dá um desânimo você ter que fazer uma coisa, sendo que, olha, se não tivesse acontecido isso, eu não precisaria fazer isso. E o desânimo aumenta quando você imagina que você vai fazer isso, mas que logo, logo você vai ter que refazer de novo. E qual é a orientação de Tiago para a vida? É que nós não venhamos deixar que o desânimo venha interpretar as nossas tribulações, as nossas dificuldades. Não deixe que o desânimo faça você olhar de uma outra maneira para a sua família. Não permita que o desânimo mude a sua maneira de enxergar o trabalhar de Deus no seio da sua família. Não permita que a tristeza venha roubar a alegria que Deus tem colocado no seu coração em meio às dificuldades. Não deixe que esses sentimentos venham interpretar a sua situação.
Quando é que as provações exigem sabedoria? Quando relacionamos a nossa fé em Deus com as dificuldades que enfrentamos. Olha o que diz nos versículos 3 e 4. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Percebam que nós precisamos da sabedoria de Deus para entendermos, para relacionarmos os momentos que nós passamos e a fé que temos. Porque há um propósito de Deus nisso. Segundo Tiago, as dificuldades que nós enfrentamos, ela acaba fortalecendo a nossa fé. As tribulações que nós enfrentamos, de alguma maneira, ela fortalece a nossa fé. Ela nos deixa mais próximos de Deus. E o objetivo é que nós sejamos perfeitos em Cristo. Então veja que todas as situações que nós passamos na vida, elas não estão acontecendo de forma desapercebida de Deus. Todas as dificuldades que nós passamos na vida, todas, elas estão servindo para algum propósito de Deus, que no momento é difícil de nós entendermos. No momento que nós estamos enfrentando as dificuldades, a última coisa que nós imaginamos é que Deus tem um propósito naquilo. Principalmente quando envolve dor, sofrimento. Principalmente quando uma pessoa muito próxima está passando por um momento de enfermidade e aquilo corta o nosso coração. E nós não podemos fazer nada. Nesses momentos, a última coisa que nós imaginamos é que Deus tenha um propósito naquilo. Isso não passa pela nossa cabeça. Mas quando nós olhamos para Tiago, Tiago vem nos mostrando o outro lado. Ele vem nos convidando a nós enxergarmos todas as nossas situações, tudo que está ao nosso redor, para que nós possamos perceber as ações de Deus. Está vendo essa situação que está começando a trazer uma tristeza para o seu coração? Não deixe que essa tristeza tome conta de você. Perceba que Deus está agindo nessa situação para te moldar. E é uma coisa difícil nossa de aceitarmos isso. Se tem uma coisa difícil no ser humano, é ele aceitar a sua imperfeição. E quando eu falo de ser humano e de imperfeição, é em todas as áreas da vida. Nós podemos ter quanto tempo for preciso dentro de uma igreja, dentro do cristianismo, aos pés de Deus. Mas nós ainda somos imperfeitos diante de Deus. E o que é mais difícil em nós é admitirmos essa imperfeição. É depois de 30, 40, 50 anos no cristianismo, nós ainda temos que aceitar a questão de Deus ainda estar moldando e trabalhando no nosso caráter. E sabe o que nos dói mais? É quando nós nos colocamos no espelho e olhamos e percebemos que Deus está certo. Sabe por que Deus ainda está me moldando? É porque realmente eu ainda preciso. Sabe por que Deus ainda está trabalhando em mim? É porque realmente eu ainda preciso.
Sabe por que eu estou passando por tantas dificuldades? É porque quando eu paro para pensar, analisar todo o contexto da minha vida, eu percebo que todas essas dificuldades, todas, estão me esmiuçando, me moldando, me refazendo. Dói. É um processo doloroso, mas necessário. É um processo que traz dor, mas que é preciso. Porque se não for assim, nós não conseguiremos alcançar a perfeição de Cristo. E o que Deus precisa moldar em nós, construir em nós, é o caráter de Cristo. E as ferramentas que Deus utiliza são exatamente as nossas provações, as nossas dificuldades, as nossas lutas, que muitas das vezes nós atribuímos para o nosso inimigo, que muitas das vezes nós atribuímos aos nossos adversários, quando a maioria é nós que buscamos. Muitas dificuldades nossas são nós mesmos que buscamos, são nós que criamos. E aí Deus agora vai lidar com as nossas escolhas erradas, com as nossas ações erradas, com o resultado errado daquilo que nós planejamos, e Ele agora vai nos moldando através daquilo, e vai nos transformando. Em meio à situação dolorosa, nós vamos aprendendo. Vocês querem um exemplo disso? Davi, o rei Davi, ele sofreu além do que ele imaginava. Ele teve o seu filho que queria tirar sua própria vida. O seu filho rapidamente conseguiu persuadir muitos em Israel para se aliar a ele. E tudo isso fruto, consequência de um pecado. Ele errou, ele pecou, Deus perdoou, mas há consequências. Nas suas escolhas erradas, elas têm consequências. O que você fez, está feito, não dá para voltar atrás, não dá para refazer. O que pode ser feito é daqui para frente. E Deus agora foi trabalhando, moldando, quebrando, esmiuçando Davi ao longo do processo da sua vida. Não é à toa que Davi vai escrever os Salmos 3 e 4 exatamente falando sobre a questão de Absalão. Muitos são os meus inimigos, muitos se levantam para me derrubar. Mas ele também vem revelando a sua confiança em Deus, porque em todo esse processo doloroso da sua vida, ele teve a companhia de Deus. Mesmo tendo pecado, mesmo tendo errado, mesmo tendo feito o que não era para ter sido feito, mas Deus o perdoou, Deus o amou, Deus se compadeceu dele, Deus o ajudou, Deus esteve presente com ele em suas dificuldades, Deus o guardou, Deus o livrou. Então, entendam que há momentos, há processos em nossas vidas, que ora é permissão de Deus. Não tem como escaparmos disso. Mas há momentos que são dificuldades que nós mesmos buscamos, criamos, achando não ser a vontade de Deus, achando que ali Deus não tem nenhum propósito com aquilo, e nós procuramos resolver do nosso jeito, da nossa maneira. E aí nós acabamos errando novamente, porque nós não buscamos em Deus sabedoria para entender o momento, sabedoria para entender a situação.
sabedoria para saber lidar com a dificuldade que surgiu, sabedoria para saber levar aquela situação adiante sem se esquecer de Deus. Porque o objetivo das nossas provações é exatamente amadurecer a nossa fé, é nos tornar pessoas maduras, preparadas para a vida, preparadas para o ministério, preparadas para a vocação que Deus deu, preparadas para os propósitos de Deus. Mas se nós não buscarmos em Deus sabedoria para entendermos tudo isso, nós não iremos crescer, nós não iremos aprender, nós não iremos amadurecer. Então vamos seguir as orientações de Tiago, vamos levar adiante a nossa vida cristã, buscando em Deus sabedoria para entendermos o momento que estamos passando, o momento que nós estamos vivendo. Vamos buscar sabedoria em Deus para que nós possamos relacionar a nossa fé com Ele, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas circunstâncias, porque em tudo isso nós percebemos a bondade de Deus. Não importa a dificuldade que nós enfrentamos esse ano, não importa se em algum momento quase perdemos a vida, porque o que eu enxergo é a bondade de Deus em tudo isso. Se nós estamos aqui, é porque a bondade de Deus nos alcançou. Se nós estamos vivos, é porque a bondade de Deus nos alcançou. Se nós estamos buscando em Deus sabedoria para lidar com as situações, é porque a bondade de Deus nos alcançou. E é isso que nós temos que saber enxergar quando falamos de Deus, quando buscamos associar Deus à vida que nós levamos nesse mundo, quando nós buscamos a relação entre Deus e fé e as situações que nós vivemos. Em tudo isso nós nunca podemos deixar de lado a bondade de Deus. Deus tem sido bondoso, Deus tem sido misericordioso. Olha que essa tribulação era para ter me levado, me consumido, mas Deus, Ele foi bondoso para comigo. E quando eu olho para as palavras de Tiago, eu percebo que o que falta em nós, muitas das vezes, é sabedoria. Sabedoria para sabermos interpretar os nossos momentos, saber interpretar a nossa vida, saber interpretar os nossos problemas, as nossas dificuldades, se de fato é uma situação que surgiu de forma inevitável, se é algo que nós criamos, e agora precisamos em Deus buscar sabedoria para sabermos contornar a situação que nós criamos, e com tudo isso, não perder a fé. O objetivo de Tiago ao escrever essas orientações é para que os seus leitores não perdessem a fé. Dificuldades, todos nós temos. O próximo ano será um ano repleto de dificuldades. Talvez mais dificuldades do que nesse ano. E se nós formos olhar para a Bíblia, ela vai simplesmente reforçar isso. Vai dizer que os dias são maus, trabalhosos, que nós estamos no princípio das dores. Então, 2022 não será um ano fácil. Mas nós podemos, assim como no ano de 2021, nós podemos, ao decorrer de 2022, levarmos a vida com Deus, buscando sabedoria em Deus para entendermos os nossos momentos. E acima de tudo, buscar em Deus sabedoria para interpretarmos tudo o que está acontecendo conosco e com aqueles que estão ao nosso redor. Vamos orar? Bendito Deus e Pai,
Mais uma vez a tua palavra foi ministrada neste lugar, e nós pedimos a tua graça, pedimos a tua misericórdia, e pedimos, ó Deus, o teu perdão para os nossos pecados e para as nossas limitações. Pedimos, ó Pai, a tua sabedoria, para que possamos, ó Pai, entender os nossos momentos e dificuldades. Precisamos de sabedoria para interpretarmos a vida que levamos. Nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê entendimento para que nós possamos conduzir a nossa vida de acordo com a tua vontade. E claro, nós jamais conseguiremos isso se o Senhor não estiver conosco. Esteja conosco, nos fortaleça, nos ajude, nos capacite, Pai. Nos dê uma inteligência para que possamos, ó Deus, conduzir as nossas vidas de acordo com a tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a superarmos os nossos momentos difíceis. Que o Senhor possa visitar aqueles que acompanham esta live, aqueles que estão passando por um momento de tribulação, um momento de grande angústia, um momento em que a pessoa não sabe o que fazer. Que o Senhor dê a ela a sabedoria necessária para que ela possa entender a sua situação e o seu momento, e para que ela possa, ó Pai, jamais se esquecer da tua bondade, da tua misericórdia e da tua fidelidade para conosco, para com a tua igreja. Ajude, Senhor, a tua igreja, ajude os teus filhos, ajuda-nos, ó Deus, nesta noite, a vencermos as nossas limitações, as nossas dificuldades, e acima de tudo, que possamos, ó Pai, crescer em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas tribulações, em meio às nossas adversidades. Ajuda-nos, ó Pai, que nós possamos crescer, que nós possamos, ó Pai, amadurecer na prática do nosso cristianismo, a ponto de nós revelarmos o caráter de Jesus, à luz das Sagradas Escrituras, mediante a nossa maneira de viver e agir. É o que eu te peço nesta noite, Pai. É o que eu te peço nesta noite, não apenas por mim, mas pela tua igreja, pelo teu povo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus, o Cristo, e as doces consolações do Santo Espírito esteja com toda a igreja, não apenas hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz: amém. Amém, queridos. Está encerrado. Uma boa noite a todos.